Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são os sinais que uma pessoa ela vive debaixo de amarração e ela não tem o conhecimento que a outra pessoa, ela fez uma amarração? Ou se a pessoa casou debaixo de mentira, de engano. Aquela pessoa criou um falso, formou uma situação para ficar com uma pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa tinha outra pessoa, gostava de outra pessoa. Então, quando você vive num casamento de fachada, que para Deus não é casamento, é só uma placa de casamento, é só uma aparência de casamento, aquele relacionamento ele vai ser debaixo de contendas e de litígios. É um casamento que Deus explica que ele não vai conseguir se alinhar, por mais que ele tente. Então ele acreditou que o sentimento podia ser criado, gerado com o tempo. Então qual vai ser as consequências de um casamento que é debaixo de contenda e um casamento litigioso, um casamento que a pessoa ela nunca consegue se alinhar numa verdade. Eles vão criar as suas verdades para conviver. E aí a pessoa vai buscar terapia, vai buscar psicólogo, vai buscar pastor, mas ele não entende a própria visão, porque Deus explica que as iniquidades virá como um castigo. Quando ele tiver visão das próprias escolhas, quem usou a malícia e a mentira para se dar bem, quando ele tem a visão das próprias iniquidades, vai ser como um castigo. Ele vai se afligir, ele vai se indignar, ele não vai concordar com a própria visão, porque acreditou na própria mentira, na própria ilusão. E Deus explica isso. Então, quem casou debaixo desse tipo de pecado, que é o que eu vou explicar para você, você pode buscar a terapia do mundo todo. Você pode buscar o calmante do mundo todo. Você pode buscar o pastor do mundo todo. Se você não confessar o pecado, os seus problemas ele só vai mudando. Ele não vai solucionando. E onde Deus explica isso para que você entenda que o pecado é uma coisa, a iniquidade é outra. Então, quando a pessoa ela tem visão das próprias iniquidades, é como um castigo. Deus explica que ele vai ficar indignado, ele vai ficar oprimido, e aí ele vai mudar o comportamento, a visão. A pessoa, ela fica como uma pessoa indignada, vivendo com aquela pessoa, porque ela se doou, porque ela deu tudo dela, ela fez tudo para viver, e agora ela viu que nada valeu a pena. É mais ou menos isso que Deus explica. A pessoa vai perceber que tudo que ela fez não valeu a pena. Então ela vai se sentir sugada, enganada, oprimida, e ela não conhece esse tipo de assunto. Então quem usou o dinheiro para se dar bem, um exemplo, uma filhinha de papai que ganhava dinheiro dos pais, dinheiro fácil, e queria cantar de galo, ter mais condições, e usou o dinheiro como uma arma para atrair aquele homem, ela vai renegar aquele casamento. E Deus explica isso. O homem que usou aquele dinheiro, sabendo que a mulher gostava de outro homem, mas usou o dinheiro como malícia para seduzir aquela mulher, dando vantagem a uma mulher para conseguir ela, passando por cima de todo o sentimento, de toda a verdade, aquele homem, com os anos, com as décadas, ele vai ficar indignado com esse tipo de casamento. Então, tanto faz se o casamento ele foi feito, as consequências é a mesma. Tanto faz se o casamento ele foi armado debaixo de uma mentira, de um falso, ou se ele foi debaixo de uma amarração. A pessoa fez a amarração. Então, quando você vê aqueles vídeos, o povo falando que fez uma amarração e tá muito feliz, que conseguiu e que tá tudo bem, às vezes ou é combinado com a mãe de santo para atrair clientes, ou a pessoa
pessoa está apenas vivendo no início, uma fase, uma fantasia, que aquela pessoa está dizendo que fez amarração e está vivendo a melhor fase da vida dela. Mas vai vir o tempo da cobrança, e está na Bíblia. Quer dizer, ela vai viver o tempo do litígio, o tempo litigioso, o tempo da opressão, o tempo da indignação, porque ela não tem a visão. Ela não tem a visão. Então tem pessoas que fazem aquela amarração amorosa, ou conseguir uma pessoa, né, debaixo desse sentimento da superioridade, usou o dinheiro para se sentir a poderosa, o poderoso, ganhou aquele relacionamento, né, na base da moral, eu consigo, eu tenho mais, eu posso mais. E aí, com décadas, a pessoa vai ver que não é bem um casamento. Quer dizer, eu atraí a pessoa para minha vida, mas eu não consigo me sentir casado. Por quê? Porque eu não tenho provedor. É isso que Deus explica. Então a pessoa se doou e depois a pessoa se indignou com o que ela fez. Ela mesmo, aquela pessoa que fez a amarração, ela vai se indignar. Aquela que usou o dinheiro de malícia, eu posso mais, eu sou mais bonita, eu ganho mais, então eu não quero saber de quem ele gosta, eu quero é ele. É mais ou menos isso que Deus explica, que é tudo uma consequência só. Aquele homem que levou um bolo de uma mulher, levou uma decepção de uma mulher, ou a mulher levou de um homem, e sabia que não tinha amor, não tinha sentimento, mas para não sofrer a decepção com uma pessoa, se agarrou com outra. Para criar um sentimento, eu vou gostar, eu vou me doar, eu vou fazer acontecer. Aquela pessoa, ela vai ficar indignada com aquele casamento. Por quê? Porque vai vir o tempo da iniquidade e da condenação. E Deus explica isso em Abacuque, para que você entenda que nem tudo que os seus olhos vê é como você vê. A pessoa, ela consegue por um tempo, mas quando ela conseguir ter a verdadeira interpretação daquilo que ele conseguiu, daquilo que ele fez, ele vai mudar. Ele vai ficar indignado. Então, esse tipo de problema só se quebra a iniquidade com a verdade. Ou a pessoa expõe a verdade buscando a Deus, não é olhando para o céu e pedindo perdão aos pecados a Deus, acreditando que Deus vai perdoar todos os meus pecados. Que pecado? A pessoa não lembra. Nem lembra, nem quer lembrar. Nem sabe, nem quer saber. Senhor, me perdoe os meus pecados. Que pecado? Então Deus explica que não vem o juízo, não vem a memória da pessoa. O que foi que ela cometeu de errado, que ela está sofrendo. Então, quando o problema é de iniquidade, não é bem sobre o pecado. Por isso ele se sente aflito, afligido, oprimido, depressivo, e ele não consegue lembrar da própria emoção, da própria visão, do próprio consciente, porque já vai estar no inconsciente. Se eu fiz algo bom para mim, como eu vou ter a revelação que eu me enganei, que eu errei? Então a pessoa vai estar sempre condenando o outro. Entende o que Deus está explicando? Eu vou estar sempre condenando o outro, porque eu acreditei não gostar mais de uma pessoa e para não sofrer me agarrei com outra. Porque aquela pessoa me desiludiu, me enganou e eu corri para os braços de outro. Ou eu estava em cima do muro, um exemplo, com um liso e um homem endinheirado. E aí os meus pais me incentivou que a mulher tem que casar com um pé de pau com sombra. E eu me iludi, não, eu fui pela vantagem, eu fui pelo ganho. Então vai ter a consequência na convivência, que é o que eu vou explicar para você. A consequência na convivência, eu vou me doar, eu vou fazer acontecer, eu vou me mostrar para aquela pessoa, eu vou dar tudo de bom. E depois, quando eu tiver a visão do que foi que eu fiz,
porque eu não consigo ser suprida, porque aquele homem, ele não é como marido para mim. Eu tô vendo que o homem só se aproveita de mim, ele só me suga, ele só mente, ele só engana. Como eu vou ter a visão? Como eu vou conseguir ter essa revelação? Então Deus explica, quem cometeu esses erros, ou ele busca ajuda para confessar o pecado e ele ir lembrando e trazendo para a luz aquilo que está lá nas trevas, está lá no meu inconsciente e eu quis esquecer. Você pode buscar todo tipo de terapia, todo tipo de ajuda. A ajuda vai ser momentânea, mas esse tipo de pessoa, ele vai ficar indignado, insatisfeito, porque é como se ele não tivesse aquela pessoa. Quando ele tiver a visão que aquela pessoa é quem causa o problema para ele, aquilo que eu tanto quis, aquilo que eu tanto almejei, aquilo que eu tanto me doei, aquilo que eu fiz sacrifício, abri mão dos meus projetos para fazer outro projeto com outra pessoa, agora eu vou ficar indignado. Entende? Então vai ser um casamento litigioso, debaixo de contenda, debaixo de conflito. Então não vão conseguir se alinhar. Por qual motivo? Porque essa pessoa vai viver nessa insatisfação, nessa indignação. Porque foi um casamento debaixo de mentira. Então alimentaram as iniquidades debaixo da mentira e do engano. Entende? Então eu me doei, eu dei, mas quando eu tive a visão que eu só fiz pela pessoa, mas a pessoa não fez por mim, eu vou mudar, mas eu vou mudar para pior. E aí você vai perceber nessa casa, que quem casa nesse tipo de casamento que eu tô explicando para você, né? Casamento que foi debaixo de amarração, debaixo de mentira, debaixo de interesse financeiro, a pessoa que usou o dinheiro como a arma para ter vantagem, aquela mulher que sabia que o homem, por exemplo, o homem tinha uma namorada já, uma prima, uma sobrinha, mas aí eu armei uma mentira, fiz uma situação para que ele visse, um WhatsApp, uma aparência que a outra atraía ele, chego para cá e foi se encaixando ali, acalentando aquela pessoa, daqui a pouco estava se envolvendo com a pessoa e era tudo que aquela pessoa queria, transformar a mentira em verdade. Esse tipo de casamento é como vai existir, nessa casa vai existir como uma queda de braço. Eles não conseguem se alinhar. Eles não conseguem suprir um ao outro. Então eles vão viver como um cabo de guerra. Sentimentalmente, emocionalmente, financeiramente, esse casamento é como um cabo de guerra. Porque para Deus alinhar esse sentimento dessas pessoas, vai ter que expor o pecado. E eles não creem no pecado. Entende o que Deus está explicando? Por quê? Porque alimenta as iniquidades. Então, tanto faz. É o que Deus está explicando aqui em Abacuque. Tanto faz se a pessoa casou debaixo de amarração, de mandinga, ou debaixo de mentira, ou debaixo de falsidade, ou enganando-se a si mesmo para não sofrer uma desilusão amorosa, as consequências vai ser a mesma, porque o homem, ele não vai conseguir usufruir bem daquela mulher. E a mulher não vai conseguir usufruir bem do homem, porque ele não vai se doar como marido. Se ele vê aquela mulher como uma pedra de tropeço na vida dele, se ele vive arrependido de ter ficado com aquela mulher, se ele não se realiza na cama com aquela mulher, então é um reino totalmente dividido, porque eles desconhecem entre iniquidade e pecado. E aí é isso que Deus está explicando. Quando eu der a visão a ele das iniquidades, vai ser como um castigo na visão dele. Olhem que Abacuque Deus está explicando. Quando eu der a visão das iniquidades a ele, ele vai ver como um castigo na vida dele. Porque ele fez algo como se fosse bom para ele. E agora que ele viu a realidade da pessoa, que aquela pessoa é mentirosa, é falsa, então eles vivem escondendo uma coisa, as coisas um do outro dentro da própria casa. É um querendo ter vantagem em cima um do outro dentro da própria casa, insatisfeito e indignado. Olha o que Deus explica, para que você entenda. É um escondendo do outro, um querendo ser melhor do que o outro,
Então, quer dizer, há uma época a mulher suga aquele homem financeiramente, ou o homem suga a mulher, mas depois é como se ele não tivesse sugado, ele se sente sugado, é ele que se sente sugado. Porque as iniquidades é o sentimento. É isso que Deus explica. Então, quando ele tiver visão do próprio sentimento, daquilo que ele alimentou, a mentira que ele alimentou, para ele vai ser como um castigo. Ele vai estar arrependido das decisões e das escolhas dele. Então, eles vão viver dentro da mesma casa como um cabo de guerra, medindo força, um querendo ser melhor do que o outro. Então, as decisões nunca vão se alinhar. Então, eles vão se apoiar em algum sentido de vida, criar os filhos, vão se apoiar em farra, em amigos, para conseguir sobreviver, superar uma fase. Mas aí vai vir outras fases, outros tipos de problema, porque a respeito das iniquidades não é como um pecado. Porque um pecado é como um vício. Se eu tive visão que a maconha ou o crack ou o uísque está fazendo mal a mim, eu largo aquela bebida ali. Mas o que é que acontece? Quando é a respeito da iniquidade, eu vou me agarrar em outro vício. Porque está no desejo, está na minha carne. É algo que me acalma, é algo que me acalenta. É algo que eu estou iludido, enganado pela própria visão, pela própria emoção. Então, em Abacuque 3... Deus diz assim, né? A iniquidade será como um castigo para essas pessoas que não creem em iniquidade, não creem em pecado. Então, quem casou, às vezes você casou enganado. Quer dizer, aquele homem veio, se derreteu, eu amo você, meu amor, mas porque pegou a mulher com outro, ou o traficante dele com outro. Então, ele criou aquela aparência de amor para não sofrer pela outra, para esquecer a outra. Ou a mulher fez uma amarração na macumba, na magia, para se dar bem financeiramente com aquele homem. Então, o resultado, o reflexo na convivência vai ser o mesmo. Porque aquela mulher ou aquele homem vai se doar, vai ser festa de surpresa, vai ser presentes, vai ser aquela mulher dedicada para aquele homem, porque era tudo que ela queria, era aquele homem. Então, ela vai fazer festinha, ela vai vestir ele, porque se eu não ligar pro meu marido, ele não compra uma cueca. Não tem essas mulheres, né, que eu já fui assim, e na minha casa era assim, minha mãe com o meu pai. Se eu não comprar uma roupa, Braga não liga para comprar uma camiseta para ele. Então, quando ela vai comprar para ela vai e compra para ele, para agradar, para suprir, para unir. Mas chega uma época que ela começa a ter a visão que o que foi que ela lucrou com esse casamento? Porque ela não se sente casada porque o marido não tá nem aí para ela. Ela que tá dando, ela que tá doando. Então, quando ela tiver essa visão das iniquidades como um castigo, ela vai a renegar. Ela vai começar a expulsar aquele homem da vida dela. Ela vai dizer, no sentimento dela, ela não sabe o que ela sente. Então, ela vai xingar, ela vai expulsar. Suma da minha vida, eu não faço questão. Porque ela não sabe o que ela sente. É o sentimento da indignação, da própria visão. Porque ela tem um marido, mas ela não consegue ser suprida. Toda pessoa que ela vive debaixo de amarração, em um relacionamento de fachada que é só a placa, eles só conseguem conviver se for ou pelos filhos, ou porque a pessoa não tem para onde ir, investiu tudo, os bens estão ali, e ele diz, agora eu não vou sair daqui. Ou o homem estava cego, tudo que pegava era na mão daquela mulher, e agora para ele sair daquele relacionamento, ele vai ter que sair sem nada. Então, sem nada, ele não quer sair. Ele investiu tudo ali, aquele alicerce da vida dele. Então, quando ele tiver a visão do foi que ele fez, ele não quer ter essa visão mais. Entende o que Deus explica? Como é que ele vai ter essa visão? Que ele deu um tiro no pé. Então, aquela mulher que fez a amarração, ela vai estar xingando, ela vai estar brigando. Ou ela casou debaixo da amarração, ou ela casou debaixo da mentira. Ela sabia que não tinha amor nenhum, sentimento nenhum, casou por um interesse financeiro. Mas quando eu casei, ele tinha condições. Agora é eu que vivo bancando ele, é eu que vivo sustentando ele. Então ela vive indignada.
Essa mulher que vive nessa situação, ela vive indignada, porque arrumou um empresário, agora tá com um ralé no pé dela, porque o homem perdeu tudo. Perdeu tudo. Ou investiu tudo que tinha, botou tudo na mão dela e ela não teve nem a visão do que ele fez por ela. Porque ela se acha merecedora, você vai perceber a indignação que aquela mulher vive, porque ela não tem visão do que fazem por ela, e sim daquilo que ela faz pelo outro. Entende o que Deus explica? Quem carrega muito problema de iniquidade, ele não se põe no lugar do outro, ele não tem amor. Porque Deus diz, se não ama o próximo como a ti mesmo, não tem amor. Então o que é que ele tem? Interesse. Entende o que Deus está explicando? Então, por viver por interesse, por vantagem, quando ele tiver visão das próprias iniquidades, ele vai viver indignado, insatisfeito, impaciente. E ele não tem a revelação do próprio sentimento, porque Deus explica aqui, que eu vou ler para você, que as iniquidades vai corroer tanto a pessoa que não vai vir para a memória, ela não vai saber o que ela sente. Ela não vai saber o que ela sente, porque o que ela fez foi um bem para ela. Na visão dela, eu queria me dar bem. Eu vi que o homem era estruturado, ou a mulher diz, eu vi que eu amava ele, eu não queria saber se ele me amava ou não. Ela queria fazer a mentira numa verdade. Então Deus explica que esse tipo de relacionamento vai ser debaixo de contenda e de litígios. Então o que significa isso? Contenda e litígios. Vai ser um escondendo do outro o próprio sentimento, o próprio comportamento, as próprias decisões. Eles vão, sabe aquela pessoa que compra e esconde? Ela compra as coisas, mas esconde. Ela não quer que o marido usufrua daquilo que ela compra, porque ela diz, eu compro com o meu dinheiro, ele não me ajuda a comprar, então também ele não tem que usar, ele não tem que comer, ele tem o dinheiro dele, ele se vire. É um casal? Não, é uma placa de casamento. Então veja que a pessoa, por alimentar as iniquidades, ela não tem sentimentos bons. Por isso, eles escondem a vida pessoal, os próprios sentimentos, eles escondem um do outro. E aí, esse tipo de pessoa, geralmente, aquele que explorou mais, aquele que instigou mais, aquele que pecou mais, Deus vai botar outra pessoa na mão dela. E aí é que ela vai ficar indignada. Porque a pessoa vai ter a visão que agora ela vai ter que dar satisfação a Deus. Porque uma época ela estava por cima, se aproveitando, sugando, enganando, tirando vantagem, escondendo sentimentos, escondendo o que comprava, escondendo o que ganhava, querendo ter vantagem em cima do outro. Agora ela vai ter que suprir, o papel vai inverter. E Deus explica isso, então ele vai se sentir castigado com a visão das iniquidades plantada. Entende? Porque ele não tem visão da razão disso. Ele se sente injustiçado. A mulher que passa por uma situação dessa, ela vai dizer, não, eu que sou a mulher. O dever do marido é bancar a mulher, não é a mulher bancar o marido. Mas a situação mudou, porque ela passou uma vida enganando. Enganando financeiramente, ou o homem passou uma vida sugando aquela mulher, dizendo que não tinha para dentro de casa, mas tinha para se exibir para os amigos, para comprar roupa de marca, para mostrar, para fazer uma viagem. Então sugava aquela mulher. Tinha a mulher, mas a mulher fazia o papel do marido dentro daquela casa. Tudo isso, por que fazia o papel do marido? Alguma coisa ela errou. Para isso estar acontecendo, alguma coisa a pessoa errou, ela usou a mentira como verdade, porque ela não tinha visão do que era mentira. Então ela mesmo subordinou o espírito. Entende o que Deus está explicando? Ela usou de suborno da própria emoção, do próprio sentimento. Então em Abacuque 3, Deus diz, por que razão me mostras as iniquidades e me fazes ver a opressão? Por que razão me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também que suscite a contenda e o litígio.
Por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta. Não vem no juízo. O juízo não se manifesta porque a pessoa não tem razão do que está vendo. Ela não sabe a razão do que está vendo. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido, é distorcido a visão e a emoção, porque não vem a memória. Não vem para o juízo da pessoa, onde foi que ela errou, o que foi que ela fez de errado. Porque na visão dela, ela fez algo certo. Ela fez algo bom. Entende o que Deus está explicando? Por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Vinde entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for cortada. A pessoa, quando vê, ela vai dizer, eu não acredito no que eu estou vendo. Que ela fez a mentira como algo bom para a própria vida dela. Então, como essa pessoa vai ver as próprias iniquidades? Como um castigo. Então, ou ela usou da malícia, do dinheiro, para desfazer de outras pessoas, para conseguir aquilo que ele queria, independente do que o outro queria, independente de estar fazendo alguém sofrer, independente de desfazer de alguém. Então, esse tipo de mal que eu estou explicando aqui para você, só a verdade quebra. Só a confissão do pecado é quem quebra. Ou o que é que vai acontecer com essas pessoas? Ele vai ter a mulher, mas ele não consegue se satisfazer com aquela mulher. Ele vai chegar uma hora que ele não aguenta nem olhar para a cara daquela mulher. É daqueles homens que diz assim, ó, se você estiver calada, sabe daquele homem que quer se satisfazer, mas não quer nem ouvir a voz da mulher? Tá com raiva, mas vire para cá porque eu quero é sentir prazer. Vai ser esse tipo de casamento. Se existir relação sexual. Se existir. Porque vai ser desse tipo de casamento que os dois só se encostam uma vez por mês. Por quê? Porque está acontecendo a cobrança das iniquidades, que será como um castigo. É o que Deus explica. É a pessoa que tentou transformar a mentira em uma verdade futura. Eu estou fazendo isso aqui para o meu bem, então eu vou ser feliz assim. Essa é a razão que eu encontrei para viver. Então, tanto faz. Quando você vê, eu acho que vocês, quem vem me acompanhando, eu acho que já viu o vídeo por aí de amarração amorosa, né? Aquela pessoa que ela tem uma carência afetiva muito grande, que corre para a amarração amorosa, quem faz a amarração sofre os dois. Sofre quem fez e sofre quem veio, porque veio amarrado, com um sentimento distorcido, com a pessoa confundida emocionalmente. Então ela tem aquela pessoa, ela não aguenta, ela não consegue largar, mas ela tá com a pessoa, mas ela tá maltratando aquela pessoa. Quem vive debaixo de amarração, todo mundo sabe que é assim, que a amarração, ele não nasce sentimento. A mentira, ela não gera amor, não gera verdade, nunca. Então Deus, ele só conserta esse tipo de erro que eu estou explicando para você quando a verdade ela é exposta, ela é declarada. Eu quero confessar os meus pecados, eu quero que Deus faça uma remissão dos meus sentimentos, eu quero falar a verdade, eu não quero viver assim, medindo forças dentro de uma casa. O homem escondendo dinheiro, dizendo que não recebeu, medindo, falando, jogando na cara até o papel higiênico na cara de uma mulher, escondendo tudo. Ele não tem prazer, ele não tem satisfação, porque ele veio parar na vida dela com outro sentido. Ou por interesse financeiro, ou para não sofrer por conta que foi largado por outra mulher, debaixo de problema de maldição geracional. Entende o que Deus está explicando? Então ele veio por interesse financeiro. Às vezes o homem tá... Eu já vi vários casos assim. O homem namora com uma advogada e uma balconista de lanchonete. Então ele vai fazer os planos com quem? Com a advogada. Que é a mulher que anda no carrão, estruturada, entende? Ah, mas ele gosta mais do sexo, é daquela balconista de lanchonete. Mas ele vai para o olho da vantagem. Ele vai para o olho da vantagem, da ilusão. Eu vou me dar bem aqui.
que beleza passa e é assim o ser humano. O ser humano, ele vai pro lado da vantagem. Às vezes o homem, a mulher diz, ele largou a mulher por mim. A mulher estruturada, empresária, a esposa dele, às vezes é uma mulher que faz faxina. Então ele faz uma aparência de mentira, que é um homem bem sucedido, banca motel, banca litro de uísque para aquela mulher. A mulher pensa que o homem tem condições financeiras, quando vem para a vida dela, ele não tem aquelas condições. Ele só nega dentro de casa, não banca a esposa, mente, rouba, faz qualquer coisa lá para mostrar àquela mulher que tem condições de estar com ela, de se igualar com ela, vai rasgar a boca, todos dois. Vai rasgar a boca, vai sofrer, se firmar, vai sofrer no relacionamento todos dois, porque foi um relacionamento debaixo de mentira. Quantos homens jogam na cara da mulher que tá deixando uma pé de chinelo, uma lascada por uma mulher estruturada, ainda humilha a mulher dele. Porque a estruturada, né, aparente, estrutura, empresária, formada, ganha seu salário bom. Então ele entra na vida daquela mulher, mas só Jesus sabe ali como vai ser a convivência. Deixa passar um pouquinho o som, né? Só Jesus é quem vai saber como vai ser esse relacionamento. Porque a mulher, quando ela tiver a visão, na visão dela, na visão que ela tem, que ela tá vencendo. É isso que Deus está explicando aqui em Abacuque, que ela vai ter a visão que está conseguindo um amor, que ele preferiu ela. Mas quando ela tiver realmente a visão das iniquidades, vai ser como um castigo na vida dela. Porque ele veio debaixo da usura, da mentira, da vantagem. Então ele não vai sustentar aquela mulher. E ela achou que ia ser sustentada quando ele passasse a ser um marido. Quando ele for meu marido, ele vai ser como um dono de casa. Não vai ser. Não vai ser, porque ele veio iludido com as aparências. Com uma ilusão. E a mulher foi debaixo da ilusão. Que ia fazer dar certo. Que ela ia mudar agora aquele sentimento. Como ela vai conseguir mudar uma visão de sentimento? Que o sentimento foi criado na vantagem, no interesse. Entende? Aquela mulher que ela começa dando o homem, o homem faz dívida, a mulher empresta, a mulher dá, a mulher ajuda aquele homem. Então ele veio na base da vantagem. Então enquanto as pessoas elas não expõem os seus erros, os seus pecados, vai ser só mudado de problema. Não vai solucionar o problema. Por isso é um reino dividido, é um medindo força com o outro, dentro da própria casa. Como é que vai resolver isso? Eu vivi isso. Tudo isso que eu estou dizendo para você, eu vivi e vim de um lar disfuncional, que era desse mesmo jeito. Fecha surpresa, roupa de presente, porque o meu marido, se eu não comprar ele é relaxado, mas eu quero meu marido bonito, mas as brigas depois vai vir, porque a mulher vai ver que nada que ela faz supre um sentimento. E quando ela tem a visão que ela não tem um marido, ela não se sente que tem um marido, porque ela tem um marido, mas não tem um provedor. Tem um marido, mas não tem um provedor, e aí? E os papéis se inverteram? A mulher fez o papel de homem e o homem vai ficar em que papel ali? Então, é isso que Deus está explicando. Quando ele tiver a visão da iniquidade, vai ser como um castigo na vida dele. Então, ele vai viver num casamento de contendas e de litígios. Porque aquela mulher, ela agora vai cortar. Ou o homem, ele vai cortar, ele não quer mais, quando ele tiver a visão, agora ele vai mudar, ele vai tampar, lacrou a boca ali, que agora ele vai, aquela pessoa que passa por isso, ele vai regar, ele não quer dar mais uma cueca. Se você quiser ter, você que trabalhe, porque ele diz, eu dei, e qual foi o valor que você me deu? Não dou mais. Entende? Porque ele não tem visão do pecado, do erro. Qual é a visão que essa pessoa vai ter da mentira? Que ela transformou a mentira em verdade. A mentira é um sentimento, é isso que Deus explica no manual de vida. A verdade é um sentimento, a mentira também é um sentimento. Criado a longo prazo, gera-se as iniquidades. Erros de geração. Então, cada um vai viver pela sua razão. Então, esse tipo de casamento que eu expliquei pra você, ou esse casal vive porque se sai do casamento vai perder financeiramente,
ou vive por carência afetiva, é uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, mas ela sabe que tá se lascando nesse casamento, porque o homem só suga ela. Ele fecha os olhos para não assumir a casa e ela se sente na responsabilidade de estar assumindo aquela casa, porque se eu não fizer, ninguém faz. Entende o que Deus explica? Então, se ela assume a casa e ela não se sente que tem um marido, como essa mulher vai se doar na cama? O libido acaba. O libido some. Então, vive só a placa casamento. Mas não existe casamento ali. Porque estão cumprindo-se as iniquidades. E como iniquidade vai vir os castigos. O castigo do pecado. Entende o que Deus explica? Então, esse tipo de pessoa, elas vão buscando ajuda na psicanálise, conversa com o pastor, tenta resolver, ora oração repetitiva, faz uma mandinga. O que é que esse homem tem? Que ele é tão canguinha, que ele é tão ruim, ou que ele é tão brigão. Não vi ainda uma pessoa casado nesse tipo de problema, de mentira, para não haver maldição. Então, quando diz, maldição, não, na minha vida não tem maldição. E o que é isso? E o que é isso? Que eu tenho marido, mas não me satisfaço sexualmente com o marido. Eu tenho marido, mas eu não tenho provedor dentro da minha casa. O que é isso? Na minha visão é maldição. Por isso eu troquei tanto de marido. Porque eu sustento filho, marido não. Era assim a minha visão. Isso não existe. Eu fazer questão de estar casada só para dizer que eu estou casada. Mas eu não me sinto casada. Eu me sinto sugada. E Deus explica aqui que vem a opressão do sentimento. O sentimento vai cobrar a minha visão, eu tô vendo. Por isso esse povo vive nos médicos. Porque o corpo, ele começa a se afligir. Então, quando as iniquidades estão sendo cobradas, a pessoa, quando você tem uma visão que uma pessoa está vivendo como uma feitiçaria. Mandaram uma mandiga para mim. Como é a sua visão com a pessoa que está enfeitiçada? Mandaram uma macumba. Uma hora é briga. Uma hora é doença, uma hora é perca financeira naquela casa, é confusão, é intriga, entendeu o que Deus está explicando? Ele vai ver como se ele estivesse sendo castigado na vida. Então ele não vai vir para a memória dele, qual foi o erro dele? Onde foi que eu errei? Porque os meus erros que eu fiz foi para o meu bem. Eu fiz o que era melhor para mim, eu não tomei marido de ninguém. Muitas pessoas não tomou o marido de ninguém. Muitas mulheres que passam por essa situação, ela não teve a visão de aonde ela estava entrando. Em que tipo de relacionamento era esse que estava entrando? Por quê? Porque acreditou nas aparências. Que aquele homem estava entrando na vida dela porque amava ela. Então ele viu vantagem com ela. E às vezes desfez de outra mulher, humilhou outra mulher, jogou na cara uma mulher melhor do que você, rebolou, entrou na vida da outra. Aquele outro tipo de relacionamento vai ser desse nível que eu estou explicando para você. E Deus explica aqui, que é contendas e litígios. O litígio é aquele casamento litigioso, é aquele que não consegue entrar num acordo. Vai para a justiça, para o juiz julgar. Porque cada um tem uma versão de uma mesma história, uma mesma razão, mas cada um tem uma versão. É esse tipo de casamento. Entende? Então, por quê? Porque não alinha, o sentimento não alinha, a visão não alinha. Os dois, todos os dois com uma visão corrupta, um sentimento conturbado, desalinhado, alimentado de forma errada. Então tá sendo um querendo ser melhor do que o outro, um escondendo o outro. Compra uma comida, esconde do outro. Compra uma coisa, esconde que comprou. Faz dívida pro outro pagar. Recebe, diz que não recebeu para juntar. Isso é o litigioso, é o casamento litigioso. É debaixo da contenda. Entende o que Deus explica? Então não consegue se alinhar. Consegue ter uma calmaria por um tempo, depois começa as contendas de novo, a medição de força de novo, a mulher tendo a visão da mentira, que o homem anda mentindo, escondendo o dinheiro. Ele não confessa o sentimento dele. Ele vive indignado de estar com aquela mulher. Entende o que Deus está explicando? Porque se alinhou debaixo da mentira. Na covardia, no interesse, na maldição geracional, para não sofrer, ele quis fazer um bem para ele. Um bem para ele. Então, quem já viu muito trabalho de amarração na vida sabe que aquela pessoa que viveu com outro amarrado não viveu por amor. Então, ele acredita criar o amor, suprindo aquela pessoa de presente, dando as coisas, fazendo festinha, e ele quer ser bem visto, bem recompensado. Quando ele vê que não teve isso,
Ele vai humilhar, maltratar, desprezar, xingar, botar de casa pra fora. Suma da minha vida, que eu tô com você, que eu não aguento olhar pra sua cara. Tá entendendo? Porque tá se cumprindo as iniquidades como um castigo. Que é isso que Deus tá explicando aqui. Para que você entenda. Então, como é que quebra isso? Só quebra isso com uma exposição da verdade. A pessoa que quer abrir mão das iniquidades, ela quer confessar o pecado, ela quer que Deus realmente resolva e alinhe os sentimentos dela. Então, quem não crê nisso, quem não crê que Deus renova o sentimento das pessoas, eles vivem debaixo de opressão. É o excesso do medo, é a carência, é o sofrimento, é o medo de perder, é o ciúme, entendeu? E aí nasce esse casamento litigioso. É um medindo forças. Então, quem tem a visão que usa do jogo da manipulação, para ele tá por cima. Porque o outro tem medo de perder. E aquela outra pessoa tá por baixo, que não tem o medo de perder. Então, esses casamentos, ele fica assim, entende? Ou tá casado porque se eu sair da vida dele, eu perco financeiramente, eu me desestruturo, ou eu não tenho estrutura de viver sozinha, separada, então é melhor, ruim com ele, pior sem ele, aí fica casado. Ou fica casado porque o homem não tem pra onde ir, investiu tudo ali, perdeu tudo, a mulher fez a amarração, agora vive expulsando o homem de casa pra fora. Porque tudo que ele investiu tá na mão dela. Fez porque tava comigo, mulher é luxo. Mulher é luxo, então agora para viver comigo vai ter que aguentar. Tá entendendo? Porque na visão dela, ela não teve visão nenhuma. Ele não fez nada por mim, porque é eu que vivo me lascando, eu que vivo trabalhando, eu que me sustento. Essa é a visão das iniquidades. É o eu. Eu fiz. Você fez porque tá comigo. Se não tivesse comigo, não fazia. Entende? É um reino totalmente dividido. Então, as iniquidades não vão se alinhar. O sentimento não vai bater. Vai ser como um cabo de guerra. Então, só quebra isso com confissão de pecado. Não confessou o pecado, não abriu a boca para dizer, eu errei, eu menti, eu escondi, não, Deus não faz nada. E Deus não tem o que fazer aí. Não é castigo de Deus. Entende? Então, Deus é amor? Deus é amor. E o pecado? Que as pessoas só falam, se faz aqui, se paga aqui. Como é que se paga aqui? Quando tá pagando, ele foge do sentimento, da visão, da razão, porque ele mentiu para o bem dele. Entende o que Deus está explicando? Que ele não tem visão do que é a mentira? A mentira também é um sentimento, que na opressão nasce o medo. O excesso da mentira vai nascendo medo na pessoa. O medo é quem vai tomando conta da pessoa. O excesso do pecado vai tomando conta da pessoa. A carência. Então eu vou buscar uma razão para superar, para sobreviver. Não quer dizer que eu vou viver feliz. Então os problemas vão se moldando. Mas não tem como Deus solucionar. Porque Deus não quebra a lei. E é o que eu li aqui para você em Abacuque. Em cima da lei, né, vem as contendas e os litígios. E aí, na visão da iniquidade, ele vai se sentir como um castigo. Tá logo no começo de Abacuque. Do 3 em diante, Deus explicando ali. Que a pessoa vai ter isso como um castigo. Como um karma. Tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque eu não quero confessar o pecado. Porque eu quero viver em cima da mentira que eu criei. Que eu gerei, acreditei que essa mentira um dia podia se transformar em verdade. Então o cabo de guerra, ele vai só o quê? Engrossando. Porque a pessoa vai tendo a visão da indignação, da insatisfação. É como se a pessoa é como se aquela pessoa tivesse tendo a visão de injustiçada na terra. Eu tô sendo injustiçada. O que foi que eu fiz? Eu dei na minha mãe, eu dei no meu pai para ver isso? É assim que a pessoa pensa, né? Porque Deus diz que não vem para a memória, porque é décadas para isso se criar, para isso se formar. Então ela vai pensar e ela não vai achar razão para isso. Então Deus explica que é como um problema de geração. Se você estudar mais, você vai ver que os pais passaram por isso, os filhos estão passando. Então os pais plantou e eu inconscientemente dei seguimento ao erro, porque eu não tinha visão da mentira.
Eu não tinha visão do que era mentira. Então eu menti para mim. Eu não menti para roubar, eu menti para ser feliz. Eu menti para o meu bem. Na verdade eu não menti, eu omiti. Senhor, eu omiti. Resolva aí. Deus só resolve se confessar. E ele explica isso na Bíblia. Eu não quebro a lei. E aí, se você não confessa, seus filhos provavelmente vão ter o mesmo estilo de vida. Enquanto está pecando, não vê problema nenhum. Quando resolve largar o pecado e alinhar a sua vida, emocionalmente, financeiramente, sentimentalmente, vai ver uma barreira ali. Vai ver a barreira e ele não tem a visão do pecado. O que é o pecado? Isso não é verdade. Que eu fiz algo para o meu bem. Entende? O que é que Deus está explicando? Por isso ele vai ver como se ele estivesse sendo castigado. As iniquidades, quando ele tiver a visão da iniquidade, é como se ele estivesse sendo castigado. Porque essas pessoas, todas elas vivem como se vivesse pisando em ovos. Eles vivem com essas pessoas como se vivesse pisando em ovos. Porque tudo é questão de contenda, de conflito e de briga. Entende o que Deus explica? Porque existe aí alguma mentira oculta. Alguma falta de verdade é uma mentira. A falta da verdade existe uma mentira. A pessoa que criou, ela criou uma verdade para ela. Então, com a extensão, vai aparecer no comportamento, nas decisões da pessoa. Porque ela não tem visão de nós. Ela tem visão dela. Do sentimento dela, porque quem mente, ele não consegue se pôr no lugar do outro. Quanto mais mentiroso, mais indignado ou mais fingido. Quanto mais mentiroso, mais indignado ou mais fingido. E aí, como é que resolve? É isso que Deus explica. Problemas de iniquidade não é como problemas de pecado. Vai ter que buscar uma ajuda com uma pessoa que entenda sobre as iniquidades. Para ir na direção certa, no corte certo, nas perguntas certas, para que a pessoa queira estudar e resolver a raiz do problema. Entende? Então, a pessoa quando trata a iniquidade como pecado, ela trata como um vício. Não, se o meu vício é o cigarro, é só largar o cigarro. Vai lá, compra um remédio, cola. É o cigarro que tá me causando isso? Então, larga o cigarro. A iniquidade, não. A iniquidade, eu largo o cigarro, vou pro narguile. Vou pra maconha, porque a falta vai estar dentro de mim, a indignação tá dentro. Entende? Tem que ter alguma coisa para aliviar o meu vício. Iniquidade é isso. Que muita gente não sabe o que é iniquidade. Por isso não crê no pecado. E diz, Deus me fez assim. Eu sou assim. Porque ele não crê na palavra, não crê no sentimento, crê numa visão enganosa. E aí ele vai piorando as iniquidades. Então ele se sente castigado. Ele se sente indignado. E a gente não faz isso com uma mal intenção, né? Eu já casei de véia grinalda e na minha cabeça eu não estava pecando. Não estava pecando. Como assim eu tô errada? Tô fazendo bem para mim, não tô mentindo. O sentimento vai nascer. Eu vou ser feliz, sim. Como é que a pessoa imagina que isso tá errado? Tá errado. Tá errado. E o homem que casou comigo, quando começou as contendas, que nós se separamos, um dia ele olhou para mim e disse assim, você nunca me amou. Por quê? Porque ele via eu chorando por outro homem. Ele via eu chorando por outro homem. No começo do namoro. Ele conheceu o homem que eu morava. Então ele dizia, ela nunca me amou. Morou comigo, casou comigo, teve filho comigo, mas nunca me amou. Mas não é porque eu amava outra pessoa. Eu nem me amava, como eu amava outra pessoa? É isso que Deus explica. Vai querer criar uma mentira, uma verdade em cima de uma mentira? Vai nascer raízes de iniquidades, problema geracional. Como é que Deus trata uma mentira com outras mentiras? Entende? Deus explica a razão de tudo. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? Compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem. E aí dá para você entender a respeito da iniquidade, né? A respeito das iniquidades, é um estudo mais profundo, muito melhor, quando você tem essa visão do que sobre o pecado. É injusto falar do pecado para quem não entende sobre iniquidades. A pessoa não vê razão para isso.
porque ela se alimenta no pecado. E ela não tem visão que o pecado traga consequência, né? E vai engrossar o caldo da iniquidade e fica mais difícil da pessoa sair do pecado. Entende o que Deus explica? Porque alimenta raízes geracionais e alimenta o pecado. Entende? Então eu peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.